bem-vindos à segunda temporada do Livro Aberto, o videocast dos Wine and Books Hotels, onde falamos com personalidades das mais variadas áreas ligadas às cidades onde estão os nossos hotéis. A primeira temporada foi gravada no Porto e hoje estamos no Hotel de Lisboa, mais precisamente no restaurante Tasca da Memória. Se estamos em Lisboa, tem de haver fado. Aliás, já aqui houve fado com o convidado que temos hoje. E este convidado apresenta-nos o fado da forma mais tradicional, na forma vadia ou até na forma revolucionária. É assim que ele também se apresenta na vida, que, confesso-vos, é difícil de acompanhar. Mas depois de falar com ele, poderei confirmar se tenho razão e se ser artista é a parte mais importante da sua vida. Afinal, ouviu dizer que se não houvesse a arte, ele não sabia quem era. Sobre o que defende, o que promove, a sua luta e os seus ideais, é fácil encontrarmos algumas coisas. Sobre quem é mais difícil, mas não será aquilo em que acreditamos e defendemos o melhor espelho de quem somos? João Caçador, bem-vindo. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Eu perguntei inclusive ao ChatGPT sobre ti e ele sabia muito pouco. Como é que alguém hoje em dia não tem Instagram e está tão pouco no Google? Conta-me coisas. Eu decidi sair do Instagram há algum tempo porque sentia que consumia muito, sabes, da minha energia e do meu tempo, de uma forma que não me trazia grandes frutos e grande fruição do meu tempo. Então decidi fazer assim um cortezinho e é bom saber que não há assim tanta informação ao mesmo tempo. Tu resguardas a tua vida pessoal, tentas que não se exponha tanto, ou é algo que foi acontecendo, foste falando mais sobre realmente aquilo em que tu acreditas, as lutas em que estás presente? Eu acho que a minha vida pessoal é muito pouco interessante para ser uma... Ou tem algum lado ou alguma perspectiva política e que eu acho que possa ser interessante para trazer para a discussão pública e para o espaço público, ou então acho que tem muito pouco interesse eu estar a dizer coisas da minha vida privada sem ter esse lado, essa perspectiva. Assim. Eu acho que hoje vamos encontrar aqui pontos da tua vida pessoal que nos vão interessar para falarmos um bocadinho sobre esta cidade que é Lisboa. Não quis falar sobre Fado Bicho à Cabeça, mas acho que teremos de falar sobre este projeto que acredito ser um dos mais importantes da tua vida. Vamos depois explorá-lo melhor. Porque já antes do Fado Bicha, tu estavas no mundo do fado. Como é que isso começou? Quem é que te levou para os fados? Olha, é bastante fácil responder essa pergunta porque lembro-me perfeitamente. Eu em 2011 fiz um musical no Tivoli, que era o musical 1906, o Nosso Grande Amor, que era um musical do Sporting. Ok. Embora não fosse do Sporting, era um musical sobre a história do Sporting e a vida do Sporting. E nesse musical havia muitos atores e cantores que faziam parte, que eram fadistas também, inclusive a Ana Castro, que agora também é super conhecida, e era o Gustavo Pinto Basto, que era uma das pessoas do elenco, ficámos muito amigos, e ele é que me levou para as casas de fado, que eu nunca tinha ido, e foi incrível, e lembro perfeitamente da sensação de entrar numa casa de fados pela primeira vez, porque o fado tem uma particularidade, eu acho muito concreta e muito própria, que não há noutros géneros musicais, que é a proximidade com o público. Tu estás numa casa de fados muitas vezes minúsculas e tens os dois músicos ao teu lado, o fadista, e tu quase podes tocar e até podes muitas vezes também pedir para cantar em fado vadio. Sim. Então essa proximidade, tu teres músicos profissionais, fadistas profissionais, às vezes na Tasca do Chico está a Marisa que acabou de cantar e tu podes te levantar e pedir para cantar um fado, sabes? E isso não encontras em mais nenhum género musical. E essa magia do fado, da poesia, da palavra... Depois também encontrei na Amália Rodrigues e essas foi muito excitante para uma pessoa que crescia em Portugal e que não encontrava assim tantos ecos na música que ia ouvindo à minha volta, no pop ou que era suposto ouvir para a minha idade. E o fado vem-me trazer assim um boom de emoções. Que giro, que giro. Recuando mais um bocadinho, antes do fado, eu ouvi dizer que tu eras aquele aluno muito certinho na escola, que jogava futebol em Loures. Sim, é verdade. Eras capitão de equipa. É verdade. Portanto, mas foste escapar. Fui ali mesmo ao fundo. É nessa altura que tu começas, através da arte, a descobrir quem és, ou mais tarde? Eu acho que desde pequeno já tinha uma pré-aptidão para a música. Eu lembro-me, aos 12 anos, pedi aos meus pais para aprender a tocar guitarra e fui para uma escola para aprender guitarra. Okay. Cantava já num coro e adorava cantar e passava o dia a infernizar os meus pais a cantar, sim, e depois a cantar e a tocar, quando já sabia tocar. Ok. E sim, eu acho que falámos ainda há bocadinho
da ideia de ter um dom, uma pré-aptidão para alguma coisa, e eu sinto que para a música, obviamente que se pode treinar, e pode treinar canto, pode treinar e tudo, o que implicar algum tipo de repetição e de trabalho. E melhorar até Sim, mais sem do que, dúvida, né? sem dúvida. E consegue-se atingir níveis para as pessoas podem ser satisfatórios. Mas eu sinto que essa espécie de pré-aptidão à partida contribui muito para este tipo de arte em concreto que é a música. Sim. E eu sinto que tinha isso, naturalmente. Tinha o meu corpo, estava sempre a fazer música e a cantar. E eu acho que também me resgatou muito da minha adolescência, sim. Enquanto criança, um rapaz gay que estava a crescer em Loures, ou seja, nos subúrbios de Lisboa, com muito poucas referências, que eu tinha que estar a vasculhar, sabes, foi nos anos 90, que foi 89, nos anos 90, depois no início dos anos 2000, havia muito poucas músicas, muito poucas novelas, filmes, livros, sabes, tinhas que andar à procura, a fazer uma espécie de arqueologia LGBT na arte, sabes, para te encontrares e para te veres alguma forma de espelho na tua vida, e depois a música ajudou-me com isso, claro. Esse tipo de realidade também que não existe no fado, mas que vocês, enquanto Fado Bicha, quiseram trazer ao fado, não é? Sim, eu senti que foi um bocadinho ingênua o começo, o início do Fado Bicha. Eu já encontrava alguma espécie de consolo na Amália Rodrigues. Sim. E naquele fatalismo, naquela dramaturgia que ela própria criava, a relação com a morte, com a rejeição, com o abandono. Foi tudo coisas que eu fui, ao longo da minha vida, que fui crescendo. Sabes, um armário muitas vezes é um lugar muito solitário. E tu de repente encontrares alguém do outro lado da arte, sabes, do outro lado dos fones, que não está a cantar exatamente aquilo que é a tua experiência, mas de alguma forma cria uma ponte e uma energia contigo. Onde tu te contigo. revês, claro, sim. É isso que nós fazemos com as músicas. Não são exatamente sobre nós, mas encontramos determinados pontos que nos consolam até, não é? E quando isso é tão escasso, é tão paro com essas referências, tu mesmo tenhas que transformar alguma coisa em tu transformas. E depois tem um sabor muito profundo e muito potente também. E qual é que era a pergunta? se a necessidade de criar este projeto Fado Bicha com a Lila surgiu disso mesmo, de não encontrar estas referências na música no geral, mas sobretudo no fado. Sim, que é um meio muito tradicional. E muito rígido em termos de normas e de regras, da forma de tocar, a forma de cantar, a forma de te apresentares. É muito genderizado. Se és lido como um homem, tens que cantar, tens um repertório específico, enquanto há uma linguagem muito própria e muito rígida também. Eu já tocava em casas de fado e já cantava em casas de fado, e quando tropecei num vídeo da Lila que tinha feito 2 sessões já com o nome Fado Bicha, sozinha, com uns backing tracks super manhosos que ela tinha encontrado no YouTube, cantava também à capela, e eu achei aquele exercício tão excitante. Para alguém que era eu enquanto bicha, que já fazia fado e que sentia todas as vezes que não podia, havia uma linha que eu não podia passar. E até sabes, uma coisa muito interessante que eu falava com a Lila há pouco tempo, que era, eu sentia que nas casas de fado eu podia ser homossexual, por exemplo, podia levar o meu namorado, mas isso não podia transparecer na arte que eu fazia, sabes? Eu não podia cantar uma música, um fado, que falasse do amor entre 2 homens. Ou no máximo podia cantar um fado em que não houvesse género na canção. Eu falava sobre um amor que eu tinha, uma coisa meio abstrata. Ou seja, enquanto João, tu podias ter a tua personalidade, a tua identidade de género, a tua sexualidade, em que quando começavas a cantar, a tocar, tinhas que te abstrair disso, não é? Porque eu também acho que de alguma forma mais abstrata ou inconsciente, aquilo que atribuímos a uma sexualidade não normativa, ou seja, neste caso a homossexualidade, é uma entidade que de alguma forma vem sujar ou vem manchar, é uma entidade suja, ridícula em muitas formas, e que vem de alguma forma manchar, e isso ficou muito notório quando juntámos a palavra bicha com fado, que é quase a ideia do profano e do sagrado, sabes, uma coisa, e criou muitas emoções nas pessoas de como é que se atreviam 2 bichas juntar a palavra bicha e fado, porque eram diametralmente opostas em sentidos do limpo e do sujo, desse tipo de significados, e eu achei muito excitante. Eu e depois muitas pessoas, nós fizemos as primeiras vezes, estavam só amigos e alguns turistas que passavam em Alfama, em Alfama também é engraçado por isso, na rua, e no concerto a seguir estavam mais de 100 pessoas lá fora que não puderam entrar,
E eu sinto que era um exercício que estava há muito tempo para ser feito. E de alguma forma, tu sabes, imagina, tens durante 200 anos, que é aproximadamente a história do fado, a norma ou este ímpeto normativo conseguiu deixar de fora as nossas histórias. E isso não é uma coisa que acontece por acaso, é uma coisa que tem que ser repetida e tem que ser feita com muita coerência durante muitos anos para impedir, não é? Porque as pessoas LGBT sempre existiram no fado. Sim. Os músicos, os fadistas, os poetas, o público. Então, de repente, alguém que ousa fazer isso, e de uma forma bastante ingênua e bastante sem noção. De repente passam dezenas de pessoas para ter centenas, não é? Claro, e tu imagina, qualquer pessoa podia ter feito isso antes, não era uma coisa que estava inacessível. Claro. Mas de alguma forma todas as pessoas LGBT sentiam que não podiam passar essa linha. Pronto, e nós de uma forma bastante ingênua, acho eu, fizemos-lo, e depois foi muito excitante ver o que é que vinha dali, até para nós próprios, o impacto que tinha na nossa vida pessoal. E eu acho incrível o momento em que a arte de repente explode nas mãos e cria imensas possibilidades, não só no palco, mas na tua vida pessoal. E eu acho que é das melhores coisas da arte é o poder transformador que ela tem na vida em concreto, não ser uma coisa abstrata, em concreto tem na tua vida. Sim, não só para quem faz, mas para quem vê, para quem assiste, não é? Eu acho que quanto melhor é um filme, ou uma peça de teatro, ou um concerto, quando tu sais de lá, não sei se é incomodada a palavra correta, mas quando tu sais de lá a pensar naquilo que viveste, impactado, não é? Sais impactado com isso. Desconsolada de uma... Exatamente, portanto acho que vocês fazem isso brilhantemente. Quando começou, quando ganharam mais notoriedade, eu ouvi várias entrevistas em que vocês disseram que nunca tiveram ninguém do fado a dar-vos um feedback positivo, pelo contrário. Hoje em dia, já há alguém do fado que vos tenha dado um feedback positivo? Já existe, e é engraçado e é curioso porque foram só mulheres. E acho também que é muito simbólico isso. Fizemos um concerto, já uma participação no concerto da Gisela João, já tivemos com a Namora também, com a Maria da Fé, que tem uma relação de conhecê-la pessoalmente, e dela também de alguma forma não se biscoe muito, mas de alguma forma validar, sim. Mas foi uma coisa que nós fizemos desde o início, uma preocupação que tivemos foi não procurarmos a validação de ninguém, e decidimos que não íamos procurar nem fazer depender do nosso trabalho de nenhum tipo de validação das estruturas do fado ou de algum tipo de interferência, porque sentíamos que queríamos que fosse a arte já é tão facilmente permeável a fatores externos, não é? E ainda bem e ainda mal ao mesmo tempo, que queríamos deixar de fora e deixar mesmo vir ao de cima, sem fazer cedências, sem estar preocupado em fazer cedências, e trazer, sim, um bocadinho isso do fato, daquilo que nós sentíamos e não do que aquilo era esperado que nós fizéssemos. No panorama internacional também receberam, no fundo, essa validação, não lhe vamos chamar assim, mas olharam para vocês e disseram querem esse reconhecimento, porque, por exemplo, já abriram o concerto do Ney Matogrosso em Nova Iorque, não é? É um dos pontos mais altos do Fado Bicha. Sabes que nós temos... Pela pessoa que é, não é? Pelo sítio que é, digo eu, mas estou a especular. Nós, tanto eu como a Lila, temos uma relação com coisas importantes que nos vão acontecendo, muito desleixadas, as duas, mesmo muito desleixadas. Eu lembro-me que esse concerto eu estava super desconfortável no palco, porque tivemos que fazer o soundcheck muito rápido, estavam muitas pessoas a ver, estavam 5.000 pessoas a ver o concerto, estava calor, foi ao final da tarde, estávamos cansadas porque tínhamos feito concertos no Rio de Janeiro e em São Paulo, tínhamos feito uma viagem gigante, porque com muitas escalas até chegámos a Nova Iorque, que é para poupar custos. Vida de artista. E eu lembro-me de chegar ao palco e eu estava exausto. Sim. E não estava a fruir exatamente. Acho que grande parte daquilo que nós vamos fazendo também é o prazer das coisas vem um bocadinho a posteriori. Lembro-me também de fazermos o Coliseu do Porto, a sala principal do Coliseu do Porto, e até 4 dias antes do concerto nós achávamos, eu e a Lila, piamente, que era na sala pequena do Coliseu do Porto. E continuava ele a dizer à Lila, mas achas que ela disse, não, que estupidez, como é que é possível? E foi nos 50 anos do Ballet Teatro do Porto, que comemoraram e que convidaram todas as pessoas, então estavam 2.000 e tal pessoas no Coliseu do Porto. E nós, há poucos dias, é que percebemos, e de repente estávamos as duas, com Lari também, que estava connosco, em cima do palco do Coliseu, mas foi literalmente assim, eu levei o carro, montei as coisas todas no carro, chegámos lá, almoçámos, desmontámos tudo, também cheguei ao palco já exausto, e olhar, de repente, 2.000 pessoas a dar para nós, e pensei, como é que isto aconteceu, sabes? Eu acho que também uma parte da nossa
vista a posteriori, audácia ou capacidade de subverter as coisas, vem um bocadinho desta meio sem noção, tanto eu como a Lila temos, que as coisas vão-nos acontecendo e nós Sim. vamos andando para a frente. É tal ingenuidade que tu falavas no início. Neste momento, como é que está o Fado Bicha? Estão com concertos planeados? Estão a fazer uma pausa? Eu percebi, por exemplo, que no Instagram estão um bocadinho a ver como é que as coisas se vão desenrolar, mas como é que estamos de agenda? Nós estamos agora, temos alguns concertos marcados. Vamos ter em França, na Bélgica, em Portugal no final do ano também. Mas quisemos fazer uma pausa, um bocadinho para respirarmos. Veio de alguma espécie de desconforto e de frustração também de termos gravado o álbum. Implica muito esforço. Em 2022? 22, sim. Implica muito esforço porque não temos uma editora, não temos uma estrutura que acompanhe. Esforço económico, esforço de tempo, de energia. E depois tivemos muita dificuldade em programar concertos, especificamente mais concertos em estruturas públicas e em Portugal. Então isso também teve alguma dificuldade em gerir, até mais do que lá fora. Parece que foi mais fácil de cá lá fora do que em Portugal, de muitas maneiras. E pronto, então sentimos que chegámos a um estado um bocadinho de frustração, quisemos parar um bocadinho. Então estamos numa fase de vamos nos encontrando. A Lila está a fazer muito teatro também agora. Sim. Eu também estou a fazer outro projeto. Sim. Então estamos meio que a descansar e de vez em quando encontramos, fazemos um bocadinho de música e voltamos a descansar. Até porque ouvi-vos dizer no outro dia que Portugal ainda está muito armariado, não é? Portanto é difícil às vezes quebrar estas barreiras e conseguir chegar às pessoas, não é? Através daquilo que vocês fazem enquanto Fado Bicha, não é? Sim, sabes que tenho vindo a pensar muito sobre a forma como a atualidade também tem impactado nas nossas vidas, como é que está a mudar tão rapidamente as sensações, as percepções da sociedade no geral, e sinto que nós tivemos 48 anos de ditadura, foi a ditadura mais longa da Europa, e isso tem um impacto, sabes, que não dá para, uma coisa não acontece durante 48 anos, faz-se o 25 de Abril e no dia 26 de Abril está tudo resolvido, não temos vestígios. Sim, não há qualquer tipo de discriminação. Nem de contaminação nos nossos corpos, sabes? E tem muitas camadas, mesmo o 25 de Abril foi feito por quem, para quem é que teve acesso a essa liberdade. Eu lembro-me que a homossexualidade só deixou de ser crime em Portugal em 82, em 8 anos depois do 25 de Abril, sabes? As pessoas trans, a autodeterminação, vem em 2018. Então, há esta ideia geral do 25 de Abril, que é incrível, sim, e obviamente claro. que é, mas se vamos desconstruindo isso, para quem é que faz essa liberdade? Quem é que acede a ela? Quem é que define que a partir daqui é a liberdade e a partir daqui é a libertinagem? Ou já não pode ser certos tipos de comportamentos, sabes? Sim. E então para nós também é um grande instrumento do nosso trabalho, este tipo de leitura de factos históricos e tentar também perceber um bocadinho do futuro, que acho que é um bocado de uma parte do nosso trabalho, é a tentativa dessa antecipação do futuro. Ok. Que foi o lema do Teatro Nacional quando nós fizemos a peça em 2022. Sim. E acho que nos cola muito bem essa ideia de antecipar o futuro, que acho que é um bocadinho parte do nosso trabalho. Que obviamente esse processo, esse exercício artístico implica muita falha, muita construção, desconstrução, muitos erros, mas acho que esse lugar de vulnerabilidade nos interessa e nos serve muito bem, enquanto pessoas bichas, enquanto pessoas que se questionam e que estão constantemente em aprendizagem e em transformação. É inspirador ouvir-te, porque tens aí todo... Não é um discurso vazio, sabes? Há uma construção, uma argumentação, uma noção daquilo que defendes e é notória sempre a tua posição contra qualquer tipo de discriminação e preconceito. Voltamos ao fado e para quem nos está a ver ou a ouvir, tu ainda tocas na tasca do Chico? Já não. Eu fazia umas tours de fado em que levava pessoas que faziam esses tours por um passeio de cerca de 45 minutos, uma hora, pelo bairro Alto, pela Baixa, e depois íamos para a casa de fado, explicava a história do fado, muito nessa vertente de história do fado e de contextualização do fado, e depois havia uma surpresa que no final da tour eu cantava 3 fados da tasca do Chico, mas entretanto nunca mais fiz. Depois, quando o Fado Bicha começámos a ter muitos concertos, ou ter muitas coisas para fazer, deixei de fazer. Mas tens saudades? Sim, às vezes. Às vezes sim, e sabes, até mais do que esses saudades da Casa de Fados em si, desses momentos, era do início do Fado Bicha, quando só tocávamos com guitarra e com voz, sabes? E se num bar sem microfones, sem uma coisa bem desconstruída, às vezes tenho saudades
dessa responsabilização. Não havia técnicos de som, não havia luzes, não havia... Se me enganava, recomeçávamos. Havia muitas vezes esse fenómeno. Dalila, por exemplo, enganava-se na letra, parava tudo, as pessoas riam-se. E às vezes sinto que essa leveza na arte faz muita falta. Quando entras num processo de profissionalização, essa ideia de estares a fazer uma coisa para amigos, mesmo quando não é, é muito produtiva para a arte, porque te permite relaxar a 100% no palco e criar um exercício artístico muito prazeroso, muito mais prazeroso para quem faz do que vir de não sei quantas escalas do Rio de Janeiro, São Paulo, e ir parar a Nova Iorque. Hoje nós temos artistas maravilhosos, não é? de fado e concertos incríveis, mas o melhor sítio para se ouvir fado, para alguém que nos vem visitar, um estrangeiro, são as casas de fado. É onde se sente o fado de uma forma diferente. Não sei, pergunto-te. É uma pergunta muito interessante. Eu diria que, à partida, que sim, que é um espaço muito, pelo menos muito específico e muito diferente de qualquer concerto que nós estejamos habituados a ver naquilo que é normativo e que é esperado num contexto de uma sala de espetáculos, de um público, de um palco. Uma super produção, não é? Ali a produção é mínima. Sim, não há amplificação, por exemplo, os instrumentos são tocados assim, não há de qualquer tipo de amplificação, a pessoa que está a cantar tem que projetar a voz para se fazer ouvir, há a ideia de que o público tem de participar muito porque tem de fazer silêncio para se criar um ambiente. Isso sim, acho é que as casas de fado, assim, de forma geral, em Lisboa, se transformaram muito ao longo do tempo pelo processo de turistificação em massa, de gentrificação, que contribuíram muito para se tornarem uma espécie de memórias só. As pessoas vão lá cantar, fazem aquela ideia meio exótica do que era suposto ser o fado há 50 anos, cria-se aquele retrato, obviamente artificial, porque qualquer arte é artificial, mas cria-se esse lugar dirigido só para satisfazer o artista, o turista, que até vai numa perspectiva muito extrativista, sabes? Que está lá durante uma hora, porque depois já fez a tour a Cascais de manhã, assim, entra a Cascais, está muito cansado, amanhã tem que acordar às 7 da manhã, então vai lá, vê aquela hora, come um chouriço assado, come um pão, pica o caldo verde, faz aquela coisa, o pacote rápido, vê e vai-se embora. Então não, é essa troca que é feita, mas acho que ainda vai havendo alguns lugares em Lisboa em que, se procurares bem, consegues encontrar ainda alguns momentos de fruição e de experiência real do fado. E quanto a pessoa que vive em Lisboa, onde é que tu encontras esses teus momentos de fugir à massa turística? Sim, é cada vez mais difícil. Eu sei. Mas sabes que acho que não tinha que ser necessariamente assim. Acho que as cidades podem conseguir receber turistas e haver um balanço. Acho também parte, sabes que desde os últimos anos a morar em Lisboa e fazer parte desta confusão e deste corre-corre de turista, da turistificação e deste processo de turistificação da cidade, e também algum esvaziamento, porque muitas associações estão a fechar, muitos espaços culturais estão a fechar para dar lugar a Airbnbs ou restaurantes de super... eu sinto que mudou também muito a forma como eu viajo para outros lugares, porque ao estar atento do processo e dos impactos que teve na cidade, sinto que se tu não tiveres um turismo que seja extrativista, por exemplo, se eu for a uma cidade, imagina um conselho para dar a um turista que venha a Lisboa, trocar aquelas ideias de fazer os checks do TripAdvisor, de ver coisas que até já são mortas, sabes? Do padrão de descobrimentos, do Mosteiro dos Anónimos, não sei o quê. Trocar por saber quais são as preocupações que os habitantes de Lisboa têm hoje, em 2025. Quem é que está a fazer música em 2025? Que tipo de arte contemporânea que está a ser feita? Qual é o teatro que está aberto? Qual é a associação que ainda está... Sabes, eu acho que isto tem muito mais interesse porque permite descodificar a cidade. Sim. Permite mergulhar na arquitetura da cidade, viver a cidade de uma forma muito mais realista do que só uma encenação de passear num tuk-tuk, ver o castelo, tirar fotos, cruzar-te só com outros turistas. Acho que tem muito mais interesse e mudou muito a minha forma de viajar hoje em dia. Quando tu fazes para outras cidades também tens essa preocupação. Perceber o que é que se passa naquela cidade, quais são as inquietações daquelas pessoas, quais são os lugares que aquelas pessoas vão e de que forma é que eu posso ocupar aquele espaço sem o destruir e até que depois no fim traz-te muito mais proveito, muito mais riqueza cultural, porque te envolves com as pessoas, contribuis para a economia real daquelas pessoas,
Imagina qual é a música queer que se faz Uhum. em Barcelona, por exemplo, também é super devastada pela turistificação. Certo. Onde é que é a música de queer, como é que eu posso ir ver um concerto de música alternativa, como é que eu posso fazer parte, sabes? E eu acho que isso enriquece muito mais a cidade do que ser este turismo, ou uma espécie de turismo extrativista, em que tu só vais para consumir, vais ao restaurante caro, para comer o bife, não sei do quê, sabes? E Para não... dizer quase que fizeste, não é? Sim. Lá está, como estavas a dizer, que colocas o check Sim. naquela listinha. Sim, e não teres qualquer tipo de preocupação ou consciência a haver uma troca calma, porque obviamente é cada vez mais difícil, não é? Nós Sim. viajamos em fins de semana, Claro, tem que ser tudo sim, muito sim, bem sim, aproveitado, sim. então tens tempo de ficar, de ir, e eu gosto mais dessas viagens, de quando se vai, se tem tempo, dá para falar com pessoas da cidade, te podes envolver, não sei. Muito bem. Eu dizia, antes de começarmos, que não é muito fácil saber coisas sobre a tua vida, mas que dá para perceber que tu fazes imensa coisa, umas mais por curiosidade, outras profissionalmente. Pelo que eu consegui descobrir, tu já tiveste a tirar um curso de condução marítima. Também estás hoje em dia num curso para piloto de avião, tocas guitarra, violoncelo, piano, acordeão. Sim. Quantos Joões há dentro de um João? É verdade, eu gosto muito, acho que sou uma pessoa muito curiosa, sabes? E quando é que eu falava disto há pouco tempo com a minha mãe, que está a envelhecer, não é? Como todos nós. Sim. E estávamos a refletir sobre o envelhecimento e sobre a apatia que vem com o envelhecimento, o cansaço, aquela ideia de começares a deixar de viajar, deixar de fazer coisas. E falei-lhe de um encontro que me tocou muito, que foi, fomos convidados, eu e a Lila, para lanchar com a Pilar Del Rio, com a ex-mulher, a viúva do Saramago. Sim. E ela convidou-nos para lanchar porque queria muito ouvir-nos falar, queria muito conversar connosco. E ela disse que quando está em dúvida ou quando não percebe algum assunto ou alguma coisa na sociedade em geral, que a primeira coisa que ela vai fazer é perguntar aos jovens qual é a posição dos jovens naquele momento sobre aquele assunto. Porque para ela, os jovens estão sempre certos, ou de uma forma geral. Ou pelo menos interessa-lhe saber que tipo de opinião é que eles têm. Sim, que à partida são mais curiosos, informados, se calhar, não sei. Sim, e acho que na visão dela era perceber o que é que havia de novidade, o que é que... Certo. Porque acho que é uma ideia de tu olhares para a história e perceberes como é que as coisas foram transformando, que veículo é que vai trazendo essas novidades, essas transformações. Sim. E eu estava a dizer à minha mãe, numa espécie de tentativa de troca de informações sobre a vida, que aquilo que eu encontrava em pessoas como a Pilar Del Rio, em pessoas que eu admiro, era a curiosidade. Não eram pessoas que tinham mais inteligência, ou que tinham mais dinheiro, por exemplo, ou mais estatuto, ou mais estudos. Era a curiosidade que elas mantinham a vida inteira. Porque era a curiosidade que as fazia estar vivas, que as fazia ler, que as fazia ter inquietação constante, sabes? Que as fazia marcar um lanche, não é? Com vocês. Exatamente, tipo, imagina, mandar um e-mail para nós, para que queria marcar um lanche connosco, para ouvir, para discutir sobre a atualidade, sobre coisas. E eu sinto que sou uma pessoa bastante inquieta e curiosa. E então essa ideia de tocar violoncelo, porque querias comprar um violoncelo para aprender a tocar, como é que se toca um violoncelo. E depois não descanso enquanto aqueles primeiros anos é tipo 12 horas por dia a tocar violoncelo, é uma obsessão pelo violoncelo. E depois quando sinto que já consigo, já desvendei alguns dos segredos e algumas das nuances do violoncelo, já vou para outra coisa porque quero... E acho muito excitante esta ideia de tu te pôres desconfortável, porque é super chato, tipo aquela coisa de partir pedra, porque tu começas num pecas num violoncelo e só sai tipo gritos, parece claro. uma cabra. Saís da tua zona onde tu te sentes muito confortável, porque à medida que nós vamos envelhecendo, não é? Vamos nos sentir confortáveis em determinadas zonas e essa sinto que é muito difícil, cada vez mais difícil tu aprenderes coisas novas ou te propores a isso. E eu acho, e a mim excita muito essa ideia de aprender uma coisa nova e de me pôr à prova e eu acho que essa curiosidade é que me levou a fazer tantas coisas diferentes. Mas ser artista é a melhor versão de ti? Eu diria que ser artista... Ou ainda não sabes? É aquela que eu não posso fugir ou tipo escolher, sabes? Por mais que eu comece a inventar uma coisa até bastante, por exemplo, em engenharia, uma coisa muito rígida, eu vou pôr alguma coisa de... Lembro-me que houve um trabalho na disciplina de arquitetura, na faculdade, que pediam para nós escolhermos um espaço arquitetónico específico e falarmos sobre ele. E os meus colegas todos escolheram tipo
a Sagrada Família em Barcelona, Ok. outros escolheram a Torre de Jerónimo, Sim. pronto. Cada pessoa, a Torre Eiffel, e eu Sim. escolhi uma coisa abstrata, é o palco. Foi, Ok. foi o meu lugar e espaço específico. E depois toda a arquitetura à volta do palco. O que é que fazia o palco? O que é que lhe dava o caráter de importância, de relevo, a inclinação, porque é que tinha uma inclinação, porque é que não tinha. E eu achei curioso estar num curso de engenharia e mesmo assim vem a parte artística. Já estava contigo, não é? Nós temos um desafio no final de cada episódio, que é fazer uma Ok. série de perguntas em que tu tens de responder a primeira coisa que te vem à cabeça. Isso é tão perigoso. Portanto, vamos a isso. Vamos. Se só pudesses comer uma refeição para o resto da vida, o que seria? Vegana, uma refeição vegana, sem opressão. Ok. Qual é a bebida que melhor representa a tua personalidade? Água. Manhãs ou noites? Noites. Doce ou salgado? Salgado. Praia ou campo? Praia. Café ou chá? Chá. Pastel de nata com ou sem canela? Com canela. Jantar fora ou jantar em casa? Jantar em casa. Tens de cantar uma música no karaoke. Qual é que cantas? Imagine John Lennon. Podes escolher um filme para ver agora como se fosse a primeira vez. Qual é o filme? Thelma and Louise. A casa está a arder e só podes levar um livro contigo. Qual é que levas? Essa é lixada. Um livro comigo. Essa é difícil. Vou-te deixar a pensar nessa. Sim. Quem é o teu contacto de emergência? A minha irmã. Que é, Obrigada. o único número que eu sei de cor. Obrigada, Obrigado, João. eu. Obrigada por teres vindo. Obrigada Gostei muito. pela tua partilha. Foi muito bom ter-te aqui novamente. Tu que já estiveste aqui na Tasca como guitarrista, verdade. não é? Numa noite de fados. Portanto, tenho a certeza que isto ainda nos vamos encontrar mais vezes. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. Foi um prazer.